Em nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que há dentro e fora de nós, peço que este trabalho seja direcionado à autodescoberta íntima e ao despertar da consciência. Que assim seja. Amém. Amém. Conectem-se ao íntimo. Levamos tudo de uma vez só. Bom, pessoal, então, a orientação de sempre, todo mundo quietinho, de olho fechado, de procurar meditar, para entrar para dentro de si, né? Desliguem os celulares, por gentileza, para a gente não correr risco de tocar nenhum alarme, nenhuma campainha. Eu tinha esquecido de pedir para vocês o comes e bebes, mas vou agradecer porque algumas pessoas lembraram, acho que a maioria, porque a mesa está farta lá. Obrigada por trazer. Bom, cadê a moça que veio pela primeira vez? Tá. Você pegou algumas informações com alguém já? Então, a dica é ficar quietinho. Se você sentir qualquer desconforto, seja mental, seja estomacal, intestinal, respiração é a chave. Tá? Manter o corpo assim elevado, cabeça elevada, e respira devagarzinho, inspira, segura um pouquinho, solta devagar, tá? Isso vai te ajudar a equilibrar qualquer desconforto. Evitar abaixar o corpo assim para frente, porque isso vai piorar, se você estiver passando qualquer sensação estranha, tá? Bom, gente, então nem vou estender muito, ela já está sabendo ali as informações. Boa meditação para todos nós. E não vomitem no banheiro. Melhor nem vomitar, né, gente? Eu estou gostando tanto, porque essa coisa de vomitar está morrendo. Aqui em casa, não tem esse negócio mais de vomitar. É um assim, outro que passa um apurinho e não tem mais, né? Isso é muito bom, porque a gente não desperdiça chá, né? Que dá um trabalho danado para fazer, é caro pra caramba, demora para chegar, e a gente bebe esse troço para depois vomitar. Coisa assim, forte, né? Aí eu vou lá e vomito e daí eu tenho que vir beber outro. Então é melhor guardar mesmo dentro da barriga e aproveitar, né, o efeito dele. Bom, então é isso, pessoal. Vou passar para o Gilberto aqui, para ele dar continuidade. Boa meditação para todos. Gente, boa tarde. Tá legal aí? Hoje é uma sessão de domingo, um pouquinho mais longa, né? Então, muitos já estão acostumados com a sessão de domingo. A sessão de domingo ela tem uma preparação, né? A pessoa que está chegando aí pela primeira vez, ela tem uma preparação. Como hoje nós vamos precisar de muita energia, mais do que as anteriores, tá? Então nós vamos precisar caprichar no pranayama. Lembra do pranayama? Então vai ter pranayama hoje, tá? Quem não sabe, não se preocupe, eu vou ensinar, tá bom? Vou ensinar aqui direitinho como é que faz, vocês vão fazer. A tônica da sessão vai ser Iao. Lembra alguma coisa? Essa vai ser a tônica. Iao. Então, esse mantra, toda vez que esse mantra nós fizermos, e nós vamos fazer várias vezes, tá? Várias vezes. Esse mantra, nos mundos superiores, é o nome sagrado da Mãe Divina. Tá? Esse mantra é um mantra, ou pelo menos um dos mais fortes para a transmutação. Tá? Então, assim, os casais, né, que praticam alquimia sexual, é importante ler aquele artigo, né, a Tábua de Esmeralda, lá tem o Iao, né, na defesa energética também tem, e explica certinho como é que usa, tá? Bem certinho. E hoje nós vamos utilizar a transmutação de solteira, que é chamada Pranayama, e mais o mantra Iao. Por que nós vamos precisar dessa energia? Porque a proposta da sessão é ascensão. E só se faz ascensão com energia. Então, o que nós conseguimos gerar de energia hoje é o que vai dar ascensão para vocês. Mas essa é uma ascensão amostra grátis. Entendeu? Todo mundo já sabe disso, né? Por quê? Porque vocês estão no processo de vocês estão no processo de aprender. Então, nós vamos lá em cima, percebemos que aquilo é real, é palpável, ou seja, essa é a nossa fé. A fé de que nós estamos apalpando aquilo, percebendo aquilo, sentindo aquilo. Olha, é real para mim. Tá? E depois, evidentemente, alguma coisa nos puxa para baixo.
essa coisa que nos puxou para baixo, uma coisa que nós já temos conversado há muito tempo, que é o tal do elemento denso, por isso que a gente chama ele de elemento denso. Aí o trabalho de vocês, ao longo da vida de vocês, vai ser eliminar os elementos densos. Aí você sobe e fica mais tempo lá. De repente desce de novo, porque alguém puxou para baixo. Aí você percebe quem que te puxou para baixo, elimina, sobe de novo. Então, para subir, precisa descer. Isso é natural, isso vai acontecer em 1 minuto da sua vida, em 1 hora, em 1 dia, em 10 anos. Tá? Não importa o tempo. Vai acontecer a cada instante da sua vida e os pequenos momentos de ascensão são em 1 minuto, em 1 hora. Os grandes momentos de ascensão são em 10 anos, 15 anos, 20 anos, depende de cada um. Tá? Então, essa sessão se propõe, então, a ensinar para vocês, né, ou pelo menos fazer com que vocês percebam essa sintonia da ascensão. Então, é uma sessão belíssima, assim, né? Assim, talvez, possivelmente, uma das mais lindas que eu já construí. Né? É assim, eu sinto. Né? Então, vocês vão poder experimentar. Nessa sessão, nós vamos poder experimentar a nossa própria alma humana e nós vamos poder experimentar a nossa própria alma divina. Né? E nós vamos poder experimentar o casamento dessas duas. Né? A alma humana se casando com a alma divina. Esse é o casamento das almas gêmeas. Tá? Então essa sessão se propõe a isso. Né? A expectativa é que vocês cheguem, pelo menos num vislumbre disso aí dentro de vocês. Tá? Essa é a proposta da sessão. É claro que para vocês conquistarem essa alta hierarquia do ser que você é, né? Do ser que nós somos, você vai precisar trabalhar com aqueles mais difíceis. Na sessão das virtudes, nós trabalhamos com os 7, lembra? E nessa a gente vai precisar trabalhar com quem? Com os 3. Né? Não dá para escapar deles. Eles são filtro. O processo de ascensão é filtrado por quem? Pelos 3 traidores de Cristo. Quem são os 3 traidores de Cristo? Quem é o primeiro? Que está no plano astral? O Judas. Né? Esse que traiu Cristo por 30 moedas de prata. Quem que é o segundo que está no plano mental? Na tradição religiosa da igreja, enfim, da Bíblia, é o Pilatos. Certo? E o terceiro, mais perigoso? Caifás. Tá? Por que o primeiro é difícil, o segundo muito difícil, o terceiro perigosíssimo? Por que o terceiro é perigosíssimo, vocês sabem? Porque ele arquiteta um plano contra o Cristo. Entendeu? Os primeiros são mais diretos, eles vêm e batem com você de frente. O terceiro não. O Caifás, ele vai por trás. Ele contrata pessoas para colocar lá no cenário do Cristo e falar, escolhe o Barrabás, não escolhe o Jesus, o Cristo. Num determinado momento, ele incentiva a população a falar, crucifica. Só que ele está nos bastidores, ele não está lá, no meio da população. Ele está nos bastidores. Então essa população está dentro de nós. É essa população que a gente precisa encontrar. E a gente precisa encontrar esse que fica nos bastidores, esse que fica fazendo o processo de má vontade. Então nós temos aí o demônio do desejo, né, o demônio da mente. Lembrando que mente é corpo, tá? Então a gente não confunde as coisas. Ó. Não é que a mente é demoníaca, não é isso. Existe alguém que vive lá dentro. Igual uma casa. Alguém que vive lá dentro que é o problema. E a gente precisa solucionar. Tá? Igual demônio do desejo. Não é que o corpo astral é o problema. Não, o corpo astral é um veículo. E um veículo muito bom. Se a gente aprender a usar, é ótimo esse veículo. Ajuda a gente pra caramba. A gente vai em outros lugares, visita outros povos, outros planetas, o interior da Terra, o céu, enfim. A gente pode ir onde a gente quiser, desde que a gente tenha lucidez. Tá? E o Caifás, por que ele é o mais perigoso? Porque ele arquiteta o plano contra o Cristo, o nosso Cristo íntimo, assim como foi lá na história bíblica, né? O Jesus Cristo histórico é dentro de nós também. E daí, esse elemento, ele vai lá no corpo causal. Ele pega a nossa essência, ele torce a nossa essência. Né? E é isso que nós precisamos sair disso, urgente. Tá? Então, esses 3 estão dentro de nós, enquanto eles não forem eliminados. Quando eles forem eliminados, acabou a festa. Tá? É assim que funciona. Aí vocês vão conhecer, então, esses processos de ascensão que nós vamos buscar sintonizar hoje. Tá bom? Então, nós vamos combinar assim, ó, nós vamos fazer 7 pranayamas, e depois nós vamos fazer o mantra Iao
alongando as vogais. Tá? Então, no caso, o mantra Yahu vai ter 2 momentos e 2 maneiras diferentes de fazer hoje. Tá? Nesse primeiro momento, a gente faz 7 pranayama, enche o nosso corpo de energia e faz o mantra Yahu com as vogais separadas. Primeiro o I, se concentrando nos órgãos sexuais. Depois o A, fazendo um fogo subindo aqui pela coluna. Tá? E depois o O, fazendo esse fogo descer até o coração e expandir igual um sol. Assim. Aí a gente vira um sol. Tá? Nós fazemos essa sequência 3 vezes. Certo? Então nós vamos fazer pranayama, 7 pranayamas e depois 3 mantras Yahu. Essa é uma sequência de transmutação. Como a gente precisa de muita energia, vamos repetir a sequência 3 vezes. Tá? Hoje precisa mesmo. Tá? Inclusive, depois que a gente terminar essa sequência de energização, é interessante tomar um pouquinho mais de chá. Porque vai precisar. Tá? Porque o chá é o nosso potencializador. Então, não tenham medo de beber chá. Tá? O chá hoje está numa frequência muito boa. Ele está com um processo alquímico. Né? Ele tá bem legal, esse chá aqui. Né? Foi feita uma alquimia nele. Né? E ele vai dar essa capacidade para a gente. O que eu achei muito interessante que aconteceu na sessão de hoje. Né? Essa alquimia. Depois, no finalzinho da sessão, eu explico para vocês o que é essa alquimia que eu estou falando. Mas ele tem essa característica. É importante que a gente saiba que tem essa característica. Tá? Bom, feito isso, né, fizemos os 7 pranayamas, fizemos um mantra Yahu 3 vezes, vamos repetir essa sequência, mais ou menos 30 minutos é a programação. Depois, a gente vai entrar na sessão musical, em torno de 40 a 50 minutos de sessão musical. Aí vai vir a hora do sino. Muitos de vocês já conhecem, né? Tem ali o sino. Aí na hora do sino, então nós temos o alinhamento dos corpos. Lembra, né? Eu sou o corpo físico. Eu vou continuar insistindo nesse alinhamento, tá? Importante, tá? Importante. Lembre-se desse alinhamento sempre. Se você estiver na rua e o bicho estiver pegando, faz o alinhamento. Tá? Faz o alinhamento que você se alinha, o íntimo passa a manifestar e o ego tem que cair fora. Tá? Importante isso aí. Aí você consegue ter a percepção, você consegue ter uma movimentação de energia tal que a sua consciência, você desperta a sua consciência, mesmo que temporariamente, mesmo que naquele segundo ou naquele minuto, para fazer a percepção do que está acontecendo. Então, esse alinhamento é importante. Tá? Feito o alinhamento, aí nós entramos então nos decretos propriamente ditos, que vão nos conduzir ao processo de ascensão para a sessão de hoje. Tá bom? Então, nosso objetivo é fazer o alinhamento dos 7 corpos. E nosso objetivo é despertar esses fogos, chamados fogos sagrados, né, nos 7 corpos também. Tá? E a conclusão disso tudo é chegar até o segundo nível do mais alto que a gente puder hoje. Lembra do que eu falei que existe o Ain, o Enxof e o Enxof Aur? Né? Então, na sessão passada, é Enxof Aur. Hoje, a Enxof. Tá? E na próxima sessão, quem quiser participar, Ain, Templo de Alma. Tá? Então, essa é uma programação que veio para nós fazermos com vocês. Então, nós temos aí um acesso vibracional a essas 3 grandes dimensões do universo. Essas dimensões, elas são chamadas, pelo menos em esoterismo, são chamadas de os 10 sefirotes. E o objetivo é entender e sintonizar esses 10 sefirotes dentro de nós. O mais interessante é que são 10 sefirotes e 10 decapitados. Não é assim? 7 mais 3. Então, essas coisas do 10 são muito interessantes. Por quê? Porque o que é o 10? Uma barra e o 0, não é? Órgão feminino, órgão masculino. Voltamos aonde? A alquimia. Então, nós estamos numa sessão alquímica. Hoje é uma sessão puramente alquímica. Tá? Esse é o arcano 10 lá do tarô. Se vocês pesquisarem, eu tirei de lá. Essas informações que estão na sessão de hoje, eu tirei lá do arcano 10 do livro Tarô e Cabala. Tá? Então, nós podemos viver o arcano 10 na roda da fortuna, produzindo uma ascensão, ou podemos viver o arcano 10 na roda do samsara, indo para a involução. A gente escolhe. É uma escolha. Tá? Então, vocês façam a escolha aí dentro de vocês e a gente nós vamos seguir junto aí na sessão. Tá? Agora, gente, vamos começar com o pranayama, então. Ó. Para os homens, dedão, tá? Põe o dedão aqui na narina direita,
Lembrando que o exercício é livre, quem quiser fazer, fique à vontade. Quem não quiser fechar o olhinho e iniciar a sua sessão interna, não tem problema nenhum, tá? Mas quem quiser fazer o exercício vai dar um ganho, vai dar uma preparação. Então, para os homens, aperta aqui a narina direita, puxa, segura, solta. Aí, contrário, puxa, segura, solta. Então, esse é um pranayama completo, começando com o dedão, tá? Para as mulheres, como os nadis, né, aquelas cobrinhas, né, que sobem no cabeçalho de Mercúrio, elas são invertidas da mulher, né? Então a mulher começa com o indicador. Aí ela prende a narina esquerda, tá? Então começando aqui, ó. Puxou, segura, solta. Puxou, segura, solta. Então você vai para lá e para cá, certo? Fazendo a alternância da energia. Conforme você faz a alternância dessa energia, a energia sobe, no caso do homem, né, dos testículos, pela coluna, né, e a mulher, no caso, órgãos sexuais, ovário, também sobe pela coluna. Tá? Então, os órgãos masculinos são externos e os femininos internos. E os nadis são espelhados. Tá? O do homem é numa posição, a mulher é na outra posição. Por isso que começa com essa diferença. Então, fazer esse exercício, então, 7 vezes, certo? E depois, assim que todo mundo terminar, vou dar uma olhadinha, todo mundo terminou, aí a gente começa o mantra Yaô. Aí depois voltamos para o pranayama, mantra Yaô de novo, 3 vezes. Aí voltamos para o pranayama, mantra Yaô 3 vezes. Assim a gente vai se preparar para essa sessão. Tem uma parte do pranayama, né, para aproveitar que elas estão distribuindo tem uma parte do pranayama que é complementar ao exercício da movimentação das energias pelo ar. Aí vocês podem fazer assim, ó. Quando vocês estiverem inspirando, tom. Quando vocês estiverem prendendo a respiração, sa. E quando vocês estiverem soltando, ran. Tá? Essa é a ida, tanto faz, para o homem ou para a mulher. E a volta é tom, ra, ran. Certo? Então seria assim, ó. Vou fazer para vocês, ó. Então, ó. Puxou, tom. Certo? Segurou, sa. Soltou, pela outra narina, ran. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, a sequência de mantras. Mentalmente, tá? Não precisa falar, porque a gente está respirando, não tem como falar, tá? Mentalmente. Aí foi para o outro lado, né? Tom, prendeu, ra, soltou, ran. Para complementar ainda o pranayama, né, caso vocês consigam coordenar todas essas coisas, né? Porque isso tudo é experiência, certo? Você visualiza a energia subindo pela coluna, certo? E descendo até o coração. Conforme você vai fazendo o ar, né, entrando. Então é assim, puxei, a hora que eu puxo, eu levo o ar lá para baixo e prendo ele aqui. Ó. Deixa eu ver, prendi, levo lá para baixo. Eu enquadro ele aqui na região dos quadris, corpo vital. Quando eu solto, então gera uma pressão. Quando eu solto, a hora que eu solto é como se soltasse a pressão. Aí, solta. Tá? É assim que funciona. Tá bom? Então, de novo, lá. Fui, puxei, prendi, pressão, soltei. Soltei, a energia sobe. Tá? Existe uma diferença entre fazer o pranayama ajoelhado e sentado? Vai ter uma pequena diferença. Nós vamos fazer sentado hoje. Tem uma pequena diferença que, como os chakras dos joelhos, eles fazem uma conexão direta com o centro da Terra, quando você faz o pranayama ajoelhado, você está recebendo ali um contato íntimo com Gaia. Então, pensando, né, que nós vamos fazer um pranayama para fazer um pedido, por exemplo, vamos supor que você está na sua casa e vou fazer 7 pranayamas, porque tem um elemento denso me prejudicando e eu preciso entregar para a Mãe Divina. Convém fazer de joelhos. Por quê? Porque daí você está em contato com o planeta, essa energia flui para o planeta, porque é uma transmutação também, entre eu e o planeta, e essa energia flui para mim também. Então é Gaia te dando uma forcinha assim. Tá? É por isso que no exercício morte e ressurreição a gente faz de joelhos e ainda faz aquela postura mais ainda de colocar as mãozinhas, porque nós precisamos desse apoio, né? Essa espécie de simbiose com Gaia. Infelizmente, nós, seres humanos, perdemos essa conexão com Gaia. E agora, com o decreto Ascoquim, com o decreto Morte e Ressurreição, com essa capacitação de entrar em contato novamente com o planeta, a gente está recuperando isso. Então, nós, né, vocês, eu, as
pessoas que entenderem esse processo, que caminham na Terra, que fazem uma experiência diferenciada com a energia, vão perceber que o processo de ascensão é uma transmutação com Gaia. E que Gaia pode nos favorecer nesse processo de ascensão, inclusive pode nos curar. Né? Ela está o tempo todo nos oferecendo cura, né? Esse planeta aqui. Então a gente pode pedir nessa cura, porque as curas não são apenas curas físicas. Não é porque a pessoa tem uma doença, ela pode pedir uma cura psicológica. Né? Inclusive, isso a gente vai conversar sobre isso na próxima sessão do Templo de Alden, porque ali a gente pede a cura. Mas se eu não tenho nenhuma questão física, mas eu tenho uma questão psicológica, ou tenho uma questão emocional, eu também posso pedir essa cura. Tá? Tudo bem? Da língua também, você ensinou uma vez, a língua no céu da boca. Eu não ia colocar tantos detalhes, porque de repente as pessoas se perdem, né? Mas se você quiser complementar mais ainda, né, no momento que você faz a energia subir até a cabeça, você cria um canal com a língua, põe a língua no céu da boca, e cria um canal para ela descer até o coração. São os mistérios, né, da transmutação. Então você pode fazer isso também. Mas faça do seu jeito. Importante fazer, tá? Faça do seu jeito. Olha, eu dei conta de só fazer as respirações, tá ótimo. Ah não, eu dei conta de fazer a respiração e o mantra. Beleza, tá ótimo. Eu dei conta de fazer a respiração, o mantra e canalizar a energia. Perfeito, tá? Segue no seu ritmo. O que vocês conseguirem fazer é o que tá ótimo para hoje. Tá? Então nós vamos começar com o pranayama. Tá? Eu só vou dar o direcionamento para a gente ter uma cadência. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Vai precisar ir acompanhando mesmo, Zé? Não tem necessidade, tá? Eu distribuí o papel aí para ficar mais prático. Tá? Aí a gente tem já pegamos esse ritmo, né, das sessões de domingo de distribuir agora, mas não tem necessidade não. Tá? Então, agora que a Lê chegou aqui, então nós vamos começar com os pranayamas. Tá? A hora que todos terminarem o pranayama, aí eu vou dar a orientação do mantra Yaô. Certo? Depois a gente volta para o pranayama, orientação do mantra Yaô, voltamos para o pranayama, mantra Yaô. Uns 30 minutos mais ou menos a gente termina essa preparação. Aí segue a sessão. Tá? E lembrando que é para quem quiser, tá bom? Isso são exercícios livres, as sessões sempre têm essa característica, né, de ser livre para todos. Né? E é importante que seja livre, porque se nós buscamos liberdade, os exercícios também precisam ser livres. Né? A pessoa fazer ou não. Então vamos lá, começando então com 7 pranayama, pode fazer no ritmo de vocês. Então, lembrando, mantra aí, concentração nos órgãos sexuais, o mantra A fazendo esse fogo subir pela coluna, e o mantra O fazendo essa energia descer até o coração. Tá? Uma transmutação completa. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já fez. Então, vamos lá? Começando, alongando bem a vogal. Tá? Começando.
Sinta esse fogo correndo pela coluna de vocês, conectando cabeça, coração, tornando um som ali no centro do peito e expandindo, iluminando todo o seu pensamento. Então essa é uma sequência de transmutação completa. Nós vamos fazer 3 sequências dessa, tá? Podemos voltar então ao pranayama, mais 7 pranayamas, tá bom? No ritmo de vocês. Ok? Terminou? Beleza. Vamos fazer os mantras então. Começando. Bem, sinta essa energia então dentro de vocês. Deu 3, né? Sinta essa energia dentro de vocês, fazendo ela fluir pela coluna, subindo até a cabeça, descendo até o coração, e expandindo como um sonho. Muito bem, então nós podemos passar para a última sequência de pranayamas, tá? E a gente conclui essa preparação. Vamos lá. Começando.
Muito bem, então sinta essa energia correndo pela coluna. Visualiza a cabeça sendo iluminada por essa energia. E em seguida ela desce até o coração, formando um sol no nosso coração, iluminando todo o ser que nós somos. Bom, esse é um exercício de transmutação que serve aqui para a preparação da nossa sessão. Tá? É importante um esclarecimento que quando a mulher está menstruada não faz o pranayama. Tá? Mas sabendo disso, eu já pedi, nós chegamos, eu já pedi para o íntimo a permissão para que hoje, mesmo, né, poderia acontecer, né? Então, para que as mulheres tivessem pelo menos a permissão para fazer, para poder aprender. Entendeu? Então, como hoje é uma sessão instrutiva, nós tivemos autorização, tá? Mas é importante saber disso, né? Que a mulher tem esse particular. Quando ela está menstruada, daí ela não faz exercício de transmutação, tá bom? Nem pranayama, nem recepção, tá certo? Fica aí, então, a ressalva desse exercício, tá? Ele é um exercício de transmutação, é válido, só para a mulher tem essa ressalva. Hoje, especialmente, a gente teve essa concessão aí para quem tiver nessa condição possa ter também seu aprendizado. Tá? Ok. Pessoal, então agora nós temos uma sessão musical, né? E daqui a pouco toca o sino para a gente fazer nosso exercício aí, tá bom? Uma boa sessão para todos nós. Ah, e quem for beber o chá, tá? Pode vir aqui na frente. Muito bem, pessoal. Então, chegou a hora do nosso exercício. Para aqueles que quiserem, pode abrir ali na página 3. A página 1 e a página 2 é de explicação, é do que nós vamos fazer. Então, vocês podem ler aí depois o que está acontecendo. Na página 2 ali tem os 7 mantras e o material que a gente já fez, né, a sessão musical. E agora nós vamos fazer o alinhamento dos corpos, tá bom? Dá uma olhada no vizinho aí, vê se tem alguém no banheiro, por gentileza. Tá todo mundo aí? Se tem alguém no banheiro, eu te espero. Bom, ao que tudo indica, está todo mundo aí, né? Então, vamos lá. Esse é um exercício guiado, tá? Então, vocês podem ler, caso vocês queiram, ou vocês podem ficar com o olho fechado e aproveitar a viagem, tá? O que vocês acharem melhor. Primeiro exercício, prática de alinhamento dos corpos internos. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Sinta o seu corpo físico. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Sinta a sua energia. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Sinta as suas emoções. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Sinta seus pensamentos. Perceba os pensamentos. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Sinta à vontade. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Sinta a consciência. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o corpo do íntimo.
Sinta-se pleno, unificado, uno. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Nessa plenitude que nós estamos agora, nós vamos ao segundo exercício, que é o despertar do poder Kundalini. Primeiro vamos fazer uma introdução. Vocês podem falar logo depois de mim, tá? Então vocês estão fazendo, tá certinho. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. De todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todo o ser que eu sou. De todo o ser que eu sou. Sua intercessão. Sua intercessão. Junto ao Espírito Santo. Junto ao Espírito Santo. Seu esposo. Seu esposo. Para realizar. Para realizar. Este processo. Este processo. De despertar. De despertar. O poder Kundalini. O poder Kundalini. Sinta essas palavras chegando até o coração de vocês. Seguindo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Permita-me. Permita-me. Conhecer. Conhecer. As 10 emanações. As 10 emanações. De Prakriti. De Prakriti. Esclarecendo, Prakriti é a mãe cósmica imanifestada. O todo que é. Dela surgem 10 manifestações que nós vamos citar agora. Então, seguindo. Permita-me alcançar a potência dos 10 sefirotes da Cabala e suas qualidades. Muito bem, passamos por esse guardião, vamos seguir. Permita-me conhecer e compreender os 3 traidores de Cristo e suas manifestações dentro de mim. Isso, passamos isso também. Permita-me entregar em suas mãos, Mãe Divina, esses 3 traidores de Cristo, para que os elimine de meu interior, de forma definitiva e plenamente consciente. Passamos aqui também. Vamos seguir. Permita-me empunhar as chaves da vida, Alfa e Ômega, aqui e agora, para abrir os arquivos e realizar as eliminações dos 3 traidores de Cristo. Muito bem. Conseguimos fazer a introdução. Está tudo ok até aqui. Ativação do poder Kundalini. Ativação do poder Kundalini. Todos estão prontos? Respiraram fundo aí? Nós vamos começar por etapa, tá? Primeira etapa do corpo físico. Então, concentração no corpo físico. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo físico. Eu sou o corpo físico. Eu sou o Malkuth. Eu sou o Malkuth. Eu sou o reino. Eu sou o reino. Sinta-se agora o corpo, sinta-se Malkuth, sinta-se o reino. Se concentre nisso. Agora vem o nosso pedido da eliminação dos 3 traidores nessa dimensão ou nesse reino.
divina, Mãe divina, Mãe divina. Mãe divina, Mãe divina, Mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. Os 3 traidores de Cristo. Os 3 traidores de Cristo. Seguindo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Desperte em mim. Desperte em mim. A serpente de fogo. A serpente de fogo. Do corpo físico. Do corpo físico. Com vontade agora, tá? Eu sou Alfa e Ômega. 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 Eu sou Vocês podem fazer igual. Eu sou Eu sou Legal. Agora que vocês entenderam, vamos todos juntos, tá bom? Então vamos lá. Começando. Eu sou De novo. Eu sou De novo. Eu sou Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta-se a plenitude do corpo físico. Tudo sendo instalado dentro de vocês. Cada coisa no seu lugar. Observe a ascensão se materializando dentro de vocês. Muito bem, vamos ao segundo corpo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo vital. Eu sou o corpo vital. Eu sou o Jesod. Eu sou o Jesus. Eu sou o fundamento. Eu sou o fundamento. Se concentre, sintonize a vitalidade. Jesod ou Iesod, as duas pronúncias são ok. Sintonize o fundamento. Vamos ao nosso pedido. Mãe divina, Mãe divina, Mãe divina. Mãe divina, Mãe divina, Mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim Elimine de dentro de mim os 3 traidores de Cristo. os 3 traidores de Cristo. Seguinte. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Desperte em mim Desperte em mim a serpente de fogo a serpente de fogo do corpo vital. do corpo vital. Com vontade agora. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Podemos fazer todos juntos igual ao anterior. Eu sou.
Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta a sua vitalidade. Todas as instalações sendo feitas. Seu corpo vital se organizando. Muito bem, nós já temos autorização para seguir. Próximo corpo, o corpo astral. Ou o corpo dos desejos, tá? Das emoções. Respira bem fundo aí, tá? Porque a frequência está alta, né? Respira fundo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo astral. Eu sou o corpo astral. Eu sou hot. Eu sou o Roche. Eu sou o esplendor. Eu sou o esplendor. Sinta-se assim. Sinta-se o esplendor. Vamos ao nosso pedido, então. Nessa dimensão, nós vamos fazer o nosso pedido. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim Os 3 traidores de Cristo. os 3 traidores de Cristo. Deve Kundalini. Deve Kundalini. Desperte em mim Desperte em mim a serpente de fogo a serpente de fogo do corpo astral. do corpo astral. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Respira. Todos juntos agora. Eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Bom, aqueles que estão lendo, pode passar aí para a página 4. Tá? Aqueles que estão de olhinho fechado, vamos seguir a nossa viagem. Próximo corpo é o corpo mental. Vamos aguardar um pouquinho. Perceba então o corpo astral sendo todo organizado, alinhado. O corpo astral é muito bonito. Então, procure observá-lo com melhor. O corpo alinhado, alimento a água. Muito bem, temos autorização então para seguir. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo mental. Eu sou o corpo mental. Eu sou o Netsa. Eu sou o Netsa. Eu sou a vitória. Eu sou a vitória. Sinta-se vitorioso. Sinta-se a própria vitória. Veja Netsa, seu corpo mental. Muito bem, então vamos ao nosso pedido. Nessa dimensão do mundo mental, pedimos para a Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim Elimine de dentro de mim os 3 traidores de Cristo. os 3 traidores de Cristo. Deve Kundalini. Deve Kundalini. Desperte em mim Desperte em mim
A serpente de fogo. Do corpo mental. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Respira fundo e vamos todos juntos. Eu sou Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta seu mental se organizando. Pensamentos, tudo se organizando. Observe o mental solarizando. Observe a vitória que você é. Esse é o mundo anexado. Esse é o corpo mental. Vamos passando pelos 4 corpos inferiores, vamos aos superiores agora. Aguardando a nossa autorização. Muito bem, nós temos autorização para seguir para o corpo causal. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo causal. Eu sou o corpo causal. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou a beleza. Eu sou a beleza. Sinta-se a beleza. Essa é a dimensão da alma. Sinta-se. E nessa dimensão também pedimos. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. Os 3 traidores de Cristo. Os 3 traidores de Cristo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Desperte em mim. Desperte em mim. A serpente de fogo. A serpente de fogo. Do corpo causal. Do corpo causal. Eu sou Alfa e Ômega. 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 Respira fundo. Todos juntos. Eu sou Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Nessas alturas, quando nós temos o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, e chegamos ao corpo causal, nós recuperamos a nossa alma humana. Então vamos a ela. Aguardando um pouquinho, até estabelecer o corpo causal. Ok, encaixou. Vamos à nossa alma então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a alma humana. Eu sou a alma humana. Eu sou Manas. Eu sou Manas. Eu sou a alma humana. Eu sou a alma humana. Eu sou Manas. Eu sou Manas. Eu
Eu sou a alma humana. Eu sou a alma humana. Eu sou Manas. Eu sou Manas. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Esclarecendo, Manas é o nome da alma. Tá? Assim como nós temos as dimensões diferentes, sabe? Essas que nós passamos anteriormente. Essa então é a dimensão, a instalação da alma humana, chamada Manas. Muito bem. Nós temos autorização para seguir. Agora nós vamos ao corpo espiritual. Se concentre, são dimensões bem altas a partir de agora. Tá? Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou o corpo espiritual. Eu sou Geburá. Eu sou Geburá. Eu sou a justiça. Eu sou a justiça. Sinta-se a própria justiça. Sinta-se um ser plenamente espiritual. E nessa dimensão também pedimos: Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe divina, mãe divina, mãe divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim Os 3 traidores de Cristo. os 3 traidores de Cristo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Desperte em mim Desperte em mim a serpente de fogo a serpente de fogo do corpo espiritual. do corpo espiritual. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Respira fundo e vamos todos juntos. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Nessas alturas, nós alcançamos a alma espiritual. Vamos a ela então. O nome dela é Butch, tá? Para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a alma espiritual. Eu sou a alma espiritual. Eu sou Butch. Eu sou Butch. Eu sou a alma espiritual. Eu sou a alma espiritual. Eu sou Butch. Eu sou Butch. Eu sou a alma espiritual. Eu sou a alma espiritual. Eu sou Butch. Eu sou Butch. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Respira fundo. Vamos à próxima dimensão. Essa é a dimensão do íntimo. Nessa dimensão, a alma humana se casa com a alma espiritual. Temos a permissão. Guardião é beleza. Ele tem que dar todas as especificações, né? Mas vamos lá.
Bom, então nós estamos na dimensão do íntimo, tá? Começando. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o corpo do íntimo. Eu sou o G7. Eu sou o G7. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Sinta-se o amor. O amor dos amores. Inundando tudo que você, todo o ser que você. Aquele sol no centro do peito, irradiando para tudo. Sinta-se o próprio amor. E nessa dimensão também pedimos. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Peço e suplico. Peço e suplico. Elimine de dentro de mim. Elimine de dentro de mim. Os 3 traidores de Cristo. Os 3 traidores de Cristo. Devi Kundalini. Devi Kundalini. Desperte em mim. Desperte em mim. A serpente de fogo. A serpente de fogo. Do corpo do íntimo. Do corpo do íntimo. Eu sou o Alfa e Ômega. 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 Respira fundo agora. Vamos todos juntos. Eu sou o Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta-se íntimo plenamente, 100%, instalado, integrado. Não existe distinção. Você e o íntimo é uma coisa só. Esse é o mundo de Atman. Esse é o mundo do íntimo. Vamos a ele então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o íntimo. Eu sou o íntimo. Eu sou Atman. Eu sou Atman. Eu sou o íntimo. Eu sou o íntimo. Eu sou Atman. Eu sou Atman. Eu sou o íntimo. Eu sou o íntimo. Eu sou Atman. Eu sou Atman. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sinta-se pleno, completo, eterno, capaz, com todas as virtudes instaladas. Muito bem. Nessa dimensão do íntimo, nós temos autorização para subir um pouquinho mais. Com a permissão dele, vamos às 3 grandes esferas superiores, que é a conclusão do nosso exercício. Então, respira fundo aí, tá? Já temos autorização para subir. Vamos lá, então. De preferência, descruze as pernas e junte os calcanhares. Isso é uma técnica, tá? Todos prontos? Então, vamos lá. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou Binah. Eu sou Binah. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou a inteligência. Eu sou a inteligência. Sinta-se aí, nessa dimensão, na plena inteligência do Eu sou, do Espírito Santo, no mundo, na dimensão, na frequência da sintonia divina. De novo. Eu sou Binah. Eu sou Binah. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou a inteligência. Eu sou a inteligência. De novo. Eu sou Binah. Eu sou Binah. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou a inteligência. Eu sou a inteligência. Sinta-se
Agora, com a inteligência instalada em vocês. É daí que vem a inteligência do Espírito Santo. Vamos ao próximo nível. Eu sou Shukma. Eu sou Shukma. Eu sou o Filho. Eu sou o Filho. Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Perceba a sabedoria instalada dentro de você. Esse é o mundo de Shukma, o Filho. De novo. Eu sou Shukma. Eu sou Shukma. Eu sou o Filho. Eu sou o Filho. Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Aí, daí que vem a sabedoria. Vamos de novo. Eu sou o Shukma. Eu sou Shukma. Eu sou o Filho. Eu sou o Filho. Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Perceba a sabedoria instalada dentro de vocês. A nossa conclusão é na dimensão ou no reino do Pai. Tá? Chama Keter. Então vamos lá. Eu sou Keter. Eu sou o Keter. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou a coroa. Eu sou a coroa. Sinta-se que está colocando de fato uma coroa em vocês. De novo. Eu sou o Keter. Eu sou o Keter. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou a coroa. Eu sou a coroa. Sinta-se o próprio rei do seu universo. É aí que você governa. Aí dentro. De novo. Eu sou o Keter. Eu sou o Keter. Eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Eu sou a coroa. Eu sou a coroa. Sinta-se sendo coroado. Sinta-se assumindo tudo dentro de você. Absolutamente tudo. Corpo, emoção, mente, alma, humana, alma espiritual, íntimo, tudo. Sinta-se na plena unidade. Você é tudo. Tudo é você. E assim nós concluímos. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Parabéns. O exercício deu certo. Que maravilha. Sempre bom quando dá certo. Pessoal, então nós vamos seguir agora, né, a frequência da sessão, na frequência do íntimo e permitindo, né, que essas três dimensões que nós acessamos, superiores, a inteligência, a sabedoria e a da coroa, né, façam um trabalho dentro de nós, nesse restante de sessão. Tá? Então sintam-se a própria inteligência, a própria sabedoria e o próprio governante de si mesmo. Vamos lá, segue a sessão agora. Grato pela participação. Se alguém quiser beber mais chá, né, a gente está percebendo que o chá ele tem uma pequena oscilação hoje, então se alguém não está na frequência, pode beber mais, tá? Com uma ponta de diamante, tem uma máquina de esmeralda. Vermes tristes de sua celeste tábua de esmeralda. Vocês querem me ouvir, gente?
Como que foi? Vocês sentiram? A sessão foi boa? Foi boa, né? O chá estava um pouco diferente. Foi um chá que a gente misturou. Foi um chá que eu fiz no final do ano passado, mas eu não apurei. Chegou numa determinada altura, engarrafei, e lá na frente eu iria ver o que eu faria com ele, né? E aí a Lê terminou de dar o apuro. Eu vou contar então da experiência que eu tive com esse chá. Eu fui começar esse chá, eu sentei na minha barquinha e fui no fluxo da vida, né? Eu me propus a fazer o chá, bem na fé mesmo. Não tinha chacrona, não tinha material e foi aparecendo, né? Aí um tinha um cipó desidratado, o outro arrumou a chacrona, aí apareceu um som e foi aparecendo mesmo, né? Sem eu ter muito o que pedir para esses recursos. E no momento que eu fui iniciar o chá, eu só coloquei a panela, a chacrona e o marili, não tinha mais nada no meio do bosque, não tinha água, não tinha fornalha. Eu tomei um copão de chá, falei, agora vai, né? O restante tem que aparecer, né? Aí saí catando mangueira e puxando água, né? E pensar numa fornalha, né? E fiz um buraco no chão lá, catei uns tijolos, tipo mesmo, assim. Fiz uma fornalhinha sem muito recurso. Aí fui atrás de lenha e o que foi interessante é a frequência, né? Porque uns dias antes apareceu um rapaz no sítio e eu estava muito no meu processo de querer cuidar de mim, de ficar comigo, né? Eu falei, eu preciso me ajudar, não tenho condição de estar ajudando, facilitando muitas coisas para outras pessoas, né? Aí apareceu um rapaz no sítio pedindo um abrigo. E eu falei, gente, eu não estou dando conta de mim. Peguei tchau, né? Não dá para receber ninguém aqui no sítio. E fui lavar minha loucinha. A hora que eu peguei o primeiro copo, assim, veio um cutucão no coração, né? Mas você nem me escutou. Aí eu falei, putz, aí tem história, né? Saí correndo na estrada, assim, calma aí, volta, não sei o que e tal, né? Aí fui escutar. O André conheceu o rapaz e ele estava pedindo um abrigo, né? Durante 15, 20 dias, tal, né? E para uma outra pessoa, que essa outra pessoa iria contratar ele, mas tinha um porquê, né? E eu só falei, olha, tudo bem não beber aqui, não sei o que e tal. Ele falou, tudo bem, né? Ele bebia, ele deu um jeito de não beber durante um certo tempo. E aí eu fui convivendo com essa pessoa. E ela faz parte muito dessa história, né? dessa frequência. Porque eu estava ali para servir mesmo, né? Quando eu fui preparar esse feitio, o chá, eu não estava preocupado com o resultado do chá, mas com o meu processo interno, né? E quando a gente serve chá aqui hoje, né, eu até comento com o André, quem investe em terapia, vamos falar a verdade, né, gente? Quem tem R$100, R$200, R$300, R$400 para vir em toda a sessão, né, a gente sabe que para a questão de humanidade isso é elitizado. Você vai nas comunidades, a grande parte das pessoas tem pouquíssimos recursos para colocar nisso. Quando elas descobrem, né, que isso é importante para elas, elas dão um jeito. Essa é a real, né, não justificando. E eu estava me conectando, né, com esse propósito de serviço e foi aparecendo essa pessoa. Conforme eu fui convivendo com ela, de maneira muito sutil, eu fui pescando algumas frequências ali e ele tinha coisas bem pesadas, mas muito pesadas. E foi essa convivência. Um belo dia, depois de umas 2 semanas, né, eu estava descendo a estradinha e ele se esquiva daqui, se esquiva dali, né? Eu peguei no ombro dele e falei, irmão, chamei o nome dele, né? E olhei no olho dele e falei, posso te falar uma coisa? Eu te enxergo, eu enxergo as suas dores.
não tenta se esconder de mim ou criar situações, né? Aí, beleza, descemos um pomarzinho, ele sentou na mesa, eu servi um café e ele começou a chorar. E aí ele contou a história dele. Passou 3 horas, a mãe dele passou lá, chegou lá, né, de outra cidade e tal, ele senta com a mãe dele e dá-lhe choro de novo, não sei o quê, né? E eu tinha falado para ele assim, né, se quisesse ficar no sítio, teria que beber o chá. E eu coloquei isso como um engessamento, um posicionamento, assim, né? E ele ficou, aquele medo, né, que a gente conhece bem, assim, de se ver, né? E aí eu vi que esse posicionamento começou a machucar ele, né? Aí eu soltei, né? Eu entendi que ele tinha o tempo dele. No dia, e ele falou que ele queria me ajudar a fazer esse chá. No dia que eu comecei a fazer o chá, ele nunca tinha bebido. Ele correu para o bar e bebeu. E aí ele chegou, eram umas 10 horas da noite, ele voltou. Eu estava fazendo chá de borracheira, né? Ele me perguntou, né, se ele poderia ficar ali e tal, né? Aí eu falei para ele que não, ele deu uma insistida, né? Eu falei, amanhã a gente vê. Aí ele desceu tão... né, nesses processos energéticos, ele queria catar as coisas dele, ir embora, porque mesmo assim ainda bêbado, ele queria estar ali. E eu falei para ele, dá um tempo, amanhã, né, só não faz nada agora, amanhã você vê com calma o que faz. Aí passou a noite, ele ficou ali na casinha dele. Aí no outro dia, ele foi me ajudar, mas ele não queria beber o chá. Aí ele foi me ajudando a fazer as coisas, eu de borracheira, e tomando chá, e aí ele foi entrando na frequência. Aconteceu algo bem interessante. Toda brecha de trabalho, ou algo que eu saía dali, ele ia para a beira daquela panela, ele cuidava. Durante o dia eu não tinha tempo, eu chegava, ele estava deitado no chão, ouvindo música, e ele falava assim para mim, Ítalo, eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui, eu nunca senti tanta coisa boa. Eu até me emociono, né, porque eu falava para ele, olha, se você experimentar isso, né, no seu tempo, eu senti de abrir um espaço para você fazer, né? E quando... Imagine, se a gente for olhar, se a gente fosse colocar o olhar do julgamento, pode pensar uma pessoa bem torta para colocar a mão nesse chá, para fazer. Ele até me trouxe essa experiência, assim, né, do que é aquilo que não tem como corromper, né? E aí ela me trouxe hoje essa frequência do Pai, né? Não tem como corromper. E eu vi que quando eu abri esse espaço de liberdade para o tempo dele, né? Eu fui vendo, o Gil falou do ser, né? Essa conexão. Era só aquele momento, no tempo dele. E veio aquela mensagem. No momento que dele, ele vai pedir ajuda, ele vai beber o chá, né? O que ele tinha para colher de fruto para ele naquele momento, né? E foi algo super fluido. Eu fui fazendo as recorrências, ele chegou, do jeito que ele chegou, de maneira fluida, ele foi saindo também, sem solavancos, e ali foi ficando essas mensagens, né? E que essa mensagem eu estava procurando, né, me reconectar, de liberdade, de consciência de si, né? No ritmo dele, ele também foi entendendo esse processo, porque eu fui trazendo isso numa conversa, né? No Cavando Buraco, né? Ou o Henrique, que trabalha no dia a dia, e vê que cada dia perto de mim é uma aventura, porque é muito dinâmico, e a gente tem que dar conta, né? Quanto a gente se exercita para dar conta da gente e não tombar, porque é intenso, né? É intenso. E que é o que eu trago para mim, assim, até de eu não vir contar muita história aqui, porque quando a gente aprende o que tem que construir, é a prática, é o exercício, não tem jeito, né? A gente tem o balizamento, o horizonte, o azimuth, mas é o referencial, né? A dedicação de cada dia, né? Literalmente colocar a cruz nas costas e carregar o fardo, trabalhar, né? Boa parte das histórias estimulam, né, esse processo lúdico, né, e
só trazendo aqui para vocês, eu pouco falava aqui, né? Aí eu comecei a falar, muitas pessoas que eu nem conhecia, vinha me dar um abraço e tal, né? Ah, você fala, você isso, você aquilo, né? Ah, suas histórias são bonitas, né? Mas é o que o Gilberto fala aí, do de bom ou de ruim está dentro da gente, né? E tendo consciência disso, né? A gente sabe que para quem está em estados de sofrimentos, né? São ferramentas, né? Ferramentas que a gente não utilizando de maneira correta, a gente induz, a gente coloca informação, né? E eu vivo muito isso no meu dia a dia, que eu convivo com muitas pessoas, né? Eu entro numa casa, eu vou numa comunidade, e aí eu vou ficando estranho. Quando eu percebo, eu tenho um rastro energético dentro de mim. E aquilo ali, eu falei, pô, alguma coisa que alguém falou, eu não estava atento, pegou, entrou. E a gente se movimenta muito, né? De maneira inconsciente, querendo ou não, os emaranhados de mal entendidos que nós criamos no dia a dia, né? E aí a gente vive os espelhos, né? Que faz parte do processo, mas quando a consciência vai se manifestando, a gente amplia, né, essas percepções, né? A gente não entra nesses movimentos, né? Então, essa história do chá que o Gilberto falou que está com grau 22, né? Está mais, precisava de um apurinho, mas a frequência tá ali. Né? Alquimia. Então é isso, gente. O que eu tinha para compartilhar, porque ele saiu num fluxo de fé, assim mesmo. E esse fluxo de fé, até falando de ascensão, assim, é algo interessante, né? Essa chama que nós temos no coração consciente do sentido que a gente está caminhando no dia a dia, como nós estamos com esses elementos instalados, né? Nós nos confundimos, né? Tem o bichinho que mora dentro da mente, né? Contando história, a gente acredita nessas autoimagens, né? E então essa fé, quando ela está consciente no nosso coração, é a potência primordial para a gente negar a si mesmo com consciência. É para a gente cumprir a lei, né? Porque a hora que o ego toma conta da gente, a gente tem que pegar o nosso ego, ser firme, né? Colocar ele no lugar dele ali, né? Que não é na violência, né? É na consciência, é no amor, é no acolhimento. Mas se a gente se entregar para ele, ele toma conta da gente e a gente faz coisas, né? Que só a gente sabe, né? Que faz. Então, foi isso que eu procurei seguir no meu coração. Tem os cenários assim dos acasos, né? Eu estava essa história é engraçada. Eu me propus a beber chá a cada 2 horas. Lá no 3º dia, eu não aguentava mais. Era chá, eu fiz de borracheira esse chá, não teve ítalo sem borracheira, era ítalo de borracheira. Eu não estava aguentando mais. E detalhe, chegou um momento que eu não tinha mais chá, eu estava bebendo dele. Já estava pegando borracheira, mas daí eu tinha que beber um copão. Eu ia lá com o copo, pegava da panela e tudo. E eu não estava aguentando. E eu estava deitado assim, e a borracheira começou a cessar, e eu tinha que olhar a panela. Eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. E estava tão integrado que estava parecendo um gambazinho, assim, 4 metros da panela, e eu ali, mexendo o chá, e ele comendo manga. E ele vem se mordendo comigo, daí passa uma cobra ali, de boa, tal, segue o caminho dela, né? E eu deitado, não aguento mais. Mas sabe aquele laço de pensamento que você nem termina de pensar, cai uma manga de um pé, do lado, assim, que abriu, assim, rolou, parou do meu lado, né? E aí eu pensei, assim, antes dela cair, foi instantâneo, né? Eu falei, bem que podia ter uma frutinha aqui, que eu não estou aguentando mais. A manga despenga, eu escutei o barulho, tum.
E rolou, né? Eu falei, não tem jeito, né? Aí eu só comecei a chorar, né? E ali, porque eu ia me corromper, essa é a história. Eu estava estafado de beber chá, sabe? E aí veio aquela, né, aquela mensagem da fé mesmo, né? Não deixa, cuida, né? Eu estava morrendo aqui, né? Confia, né? E então eu passava essas noites, o Marcelo ficava durante o dia, à noite, né? Eu ficava ali, atravessava a noite sozinho, né? Isso aconteceu lá pelas idas das 4 horas da madruga, né? E entre eu deitar, cuidar da panela, tomar um copo de chá, entrar, aí eu não sei se eu dormia, né? Era uma mistura, né? De dormir, ir para o astral, viver, e era um cenário atrás do outro, né? sem realmente um trabalho interno de físico, mental, emocional, né? E eu fui sentindo, né, a potência dessas outras energias, que elas são universais, a gente acessa, né? Não é algo que se manifeste todo, a gente consiga manter, né? E é interessante que eu me reconectando essas histórias de feitio, dessas frequências, né, que a gente vai achando com o chá, que eu me conectei tanto com o feitio e com a facilidade para acessar essas frequências. No meu primeiro, segundo feitio, o Pila e um outro rapaz, eles deram chá na minha cabeça. E era copão, gente, marcadinho assim, né? Eu pensei, se eu topo, eu não sabia, as pessoas iam me dando, elas iam atrás de mim, eu ia tomando, eu dei conta, falei, agora eu também dou conta, né? E aí fui nessa experiência. E aquilo foi extremo para mim, assim, foi bem difícil lidar, mas depois de uns 2 dias eu consegui me integrar tanto com aquilo, que de borracheira alta eu estava tão presente e tão consciente, que me desse na mão para trabalhar, eu trabalhava. Era motosserra, era construir isso e aquilo, mexer, e de maneira muito clara, não tinha me perder ou moleza no corpo, nada disso. E eu fui trabalhando, e eu não sentia cansaço. Então eu trabalhei no feitio 1 semana, e nessas frequências, e fui trabalhando. Eu não comia, eu não dormia direito, né? Ou seja, acabou o feitio. 3 dias de cama. Pode perguntar para minha mãe da cozinha, levar comida, eu não conseguia mexer o meu corpo. Porque daí eu perdi o acesso às frequências, né? E estava comigo mesmo. E agora eu dei uma judiada, né? Então tem potências assim bem interessantes, né? Que geram esses espelhos, né? O Gilberto falou da amostra grátis, é bem isso, né? As potências é igual na física, né? São forças fracas ainda, né? Tem coisa muito, muito além. Então é isso, gente. Obrigado pela escuta. Amor, você quer falar? Pessoal, todo mundo tranquilo? Borracheira acalmou? Quem bebeu a última dosezinha aí? Tranquilo? Essa semana, né, fiquei observando vários acontecimentos assim, e conforme as lições do dia a dia, né, a gente vai aprendendo a ficar esperto. E aí o Felipe me trouxe uma informação, você vê, né? Quantos anos eu bebendo chá, e ele me trouxe a informação assim, ele foi fazer um comentário sobre algo dele, né? Mas aquilo já virou um eco dentro de mim e chegou aqui hoje. Ele comentando que ia fazer algo sobre, acho que apresentar qualquer coisa, para que beber ayahuasca? Bom, essa informação virou esse eco dentro de mim, e eu sempre, né, fiz essa pergunta, sempre respondi a essa pergunta, né?
mas da maneira como chegou hoje, foi assim... conclusiva. O sentimento foi esse. Bom, pode-se bebejar por muitos motivos, né? Para sentir uma sensação, para curtir a sensação, né? Para curtir a paisagem, para curtir a noite, o dia, o sol lá fora, o ar, não sei o que e tal, né? São formas, né? Eu aprendi a beber ayahuasca para me conhecer. Assim, de maneira bem reta e objetiva mesmo. Me conhecer de todas as maneiras. Qualidades e defeitos. Bom, as qualidades está tudo bem, né? A gente já sabe que está tudo bem, então está tudo certo. É bom, então está tudo certo. Mas os defeitos não. Os defeitos nos geram incômodo, né? Nos desequilibram, enfim, gera o transtorno todo. E aí, então, eu passei a beber o chá para olhar para todas essas dores, todos esses desconfortos que eu sentia. E consegui compreender e tentar encontrar uma solução para isso, né? Porque a gente sabe que lá na nossa intimidade tem coisas sobre nós mesmos que são absurdas, né? Se a gente parar para olhar. Como um estado de raiva, por exemplo, né? Tem pessoas que não dão conta de dominar isso dentro de si e chegam até a matar o outro, como então estava relatando aqui agora há pouco, né? Em graus maiores e menores a chegar ao ponto de matar o outro ou só sentir dentro de si, mas é a mesma coisa. Não muda nada. E Samael falava muito disso, né? E ele falava assim, nós temos dentro de nós o assassino, nós temos dentro de nós a prostituta, nós temos dentro de nós o ladrão. Nossa, eu achei aquilo um absurdo, assim, né? Falei, nunca roubei nada de ninguém. Não, já roubei, assim, umas moedinhas das minhas primas e tal, né? Mas era só isso até então, né? Bom, daí, né, ele ia explicando outras coisas e outras formas de se roubar, né? E aí eu passei a compreender o quanto aquilo era profundo e camuflado dentro de nós, dentro de mim, né, no caso. E eu pude perceber que havia, e hoje eu consigo olhar, né, para todo mundo lá fora e perceber o quanto nós estávamos, e estamos, né, identificados com esses elementos. Então é normal ter raiva, é normal ter ódio, é normal mesmo. Todo mundo tem, não adianta falar, não tenho, porque está aí dentro, bem guardadinho aí. Se você ficar sozinho com você mesmo, você vai perceber em algum momento. É que a gente se distrai, né, com a internet, com alguém, com café e tal, né? Mas a coisa está ali dentro. Se aqui a gente resolveu olhar, né? Então, quando eu bebia o chá, era para essas coisas que eu queria ver dentro de mim. E justamente porque o Samael me falou, né? Falou lá no livro, me falou e falou para o mundo inteiro, quem quisesse saber, que podia mudar isso, né? Bom, se eu podia mudar isso dentro de mim, e eu experimentei em pequenos graus, né, até aquele momento, né? Eu falei, nossa, o mundo inteiro pode mudar. Olha isso, né? Construir um novo mundo, acaba com esse de uma vez e ele já está se acabando, né, por si próprio. E então aconteceu dentro de mim a esperança de viver diferente, de ser diferente, de pensar diferente, de sentir diferente, de agir diferente, né? E o chá, ele se tornou uma ferramenta para mim, porque já que eu vivo tão identificada com aquilo que está dentro de mim, como a raiva, por exemplo. Eu sentia a raiva em níveis assim que ninguém tem noção. Eu tenho filhos. Eu já senti raiva a ponto de querer pegar um bebê recém-nascido e chocar ele na parede. E eu só não fiz isso porque alguma coisa dentro de mim não deixou eu fazer. E quando uma pessoa me ouve falar isso, aqui não, né? Porque a gente já tá sabendo do que se trata todo o trabalho. Mas as pessoas lá do mundo, no dia a dia, me ouvir falar uma coisa dessa, vai me internar na hora.
Essa menina é louca, tá aqui a psicóloga para confirmar esse assunto. Não é, Gilberto? Bota uma camisa de força. Bom, mas eu precisei encontrar força dentro de mim para conseguir falar para alguém sobre aquele sentimento que estava ali dentro. E aí eu pude conversar com o Gilberto. Por que eu pude conversar com o Gilberto? Porque o Gilberto, naquele momento, na posição que ele estava, ele já me conhecia há um tempo, né? Ele não me julgou. Né? E aí a tendência que nós temos, alguém que tem raiva, qualquer coisa assim, é o julgamento, né? A condenação, enfim, né? E ele não me julgou, ele só ficou em silêncio e me passou um floralzinho lá. É isso aí, ó. Vê o que acontece. E aquilo foi incrível dentro de mim, porque aquilo ajudou a acalmar aquilo até que eu fosse ganhando consciência para dar conta de lidar com isso. Né? E assim, olha, gente, eu tenho uma capacidade incrível, que é a de ser sincera comigo mesma. E eu não disfarço, gente. Eu não disfarço. Eu não disfarço sentimento, eu não disfarço sensações, eu não disfarço. Se eu não gostar da sua cara, eu não vou disfarçar. Desculpa, mas eu não vou disfarçar. Se você pisar na bola comigo, eu não vou disfarçar. Então, mas essa sinceridade não é com os outros necessariamente, é comigo mesma, né? E eu sempre pedi isso. Depois que eu conheci esse caminho, que eu soube que tinha a Mãe Divina, né? E fui ficando consciente disso, eu pedia para essa Mãe Divina dentro de mim me ajudar a ver que nada passasse pelos meus olhos. Eu queria ver, mesmo que eu apanhasse primeiro, vivesse o processo primeiro, mas lá na frente eu queria ver aquilo que me manipulou de algum modo, aquilo que, enfim, né? Bom, e ela me dá isso constantemente, né? Eu vejo mesmo sobre mim primeiro. E depois a gente vai vendo as coisas fora por conta do espelho, né? Bom, então, para que beber ayahuasca? Justamente para isso, para a gente se ver. Porém, essa sinceridade com a gente mesmo, ela é fundamental. Fundamental. Por quê? Bom, a gente é manipulado por nós mesmos. Né? Se a gente parar para observar, não, eu não tenho tal coisa, não, eu não, a gente justifica, a gente conta um monte de história, né? Então, eu posso beber o chá e só ver mais daquilo que eu já vejo no meu dia a dia. E continuo me enganando, sendo manipulada por mim mesma, né? Bom, então, para quem quiser, aqui é sempre sugestivo, né? Eu fui aprendendo isso com o Gilberto, ele foi me ensinando devagarzinho, né? Não, a gente não precisa impor nada para ninguém, vamos sugerindo, né? E eu venho aprendendo isso cada vez mais. Então, é sugestivo. Quem quiser de verdade beber o chá e tomar consciência de si, aqui a gente ajuda isso, a gente ensina isso, né? E se quiser ver uma transformação verdadeira, mesmo palpável na sua própria vida, precisa ter coragem, precisa ter força de vontade, precisa querer, né? Ousar, como ele sempre fala, né? E aí tem as ferramentas que a gente pode usar, está no livro, está no site, está não sei na onde, tem várias ferramentas, né? Que a gente pode usar para isso. Ah, mas por que eu tenho que usar a ferramenta que o Gilberto indica? Bom, porque ele já trilhou o caminho, é uma condição até você chegar ali, até que você descubra o seu próprio caminho. E eu posso falar disso porque eu já faço isso, eu já sou acompanhada, ou melhor, acompanho esse processo há anos e venho cada vez mais encontrando o meu próprio caminho, o meu próprio guia, né? O próprio íntimo, a minha própria verdade. Então é para isso que eu bebo ayahuasca, né? É esse o trabalho que a gente busca conduzir aqui, né? A gente tem outras ferramentas que se acrescentam ao trabalho que o chá faz, porém, as pessoas que bebem o chá aqui, né, entre nós todos, e muitas que hoje não estão, mas em outros momentos estão,
podem estar bebendo chá, inclusive aqui, e se equivocando também. Tudo isso que eu estou falando pode ser um grande equívoco também. Então, é verdade, não é verdade, Gilberto? Então, por isso que é uma ousadia mesmo essa investigação dentro de nós, esse questionar de nós mesmos para tudo que nos vem, inclusive no efeito do chá. Vem uma mensagem lá para mim, vem uma informação lá para mim. Quantas vezes eu já fui pega por mim mesma, por histórias minhas, e fiquei alimentando aquilo, né? A gente fala muito sobre elemento denso, e teve uma época que eu até agradeci muito o Gilberto naquela época, que ele falava assim, olha, a gente fala muito de ego, a gente precisa olhar para o ser que somos, né? E dá um tempo assim de olhar para o ego, porque quanto mais a gente olha para ele, a coisa parece que fica maior, né? E percebê-lo nas suas manifestações cotidianas é diferente de direcionar o foco e ficar deixando aquilo maior do que já é, né? Isso gera confusão. Então, por isso que a gente bebe o chá, né, ou utiliza o chá dessa maneira para expandir as nossas percepções extrasensoriais e ver a nós mesmos, né? Então, por isso a gente faz o trabalho sentadinho, meditação, cada um cuidando de si, né, evita a conversa no meio do processo, principalmente para quem está chegando, né? Esse chá é um chá diferente, como o Gilberto relatou aqui no começo, por conta do que ele é um chá que a gente pega sempre, mais o chá que o Ítalo fez, mais o apuro que eu fiz lá e a reprogramação, né? Então nós chegamos nesse estado aqui que foi maravilhoso, assim. E é isso, pessoal. Essa é a informação que eu gostaria de deixar, de beber o chá com essa ideia, né, de conhecer a si mesmo, de ver suas fragilidades e ver suas qualidades também, reforçar aquilo que já é, né, se conectar com aquilo que já é e eliminar aquilo que não serve mais, e ir trabalhando sobre essas coisas, né. Então é isso. Gente, boa tarde. Bom, pessoal, então, assim, uma sessão extraordinária. Vamos começar, né, com essa pergunta, né, por que beber o chá? Não é mesmo? Gostei. Tem uma pessoa que uma vez assistiu um vídeo, todas essas pessoas que bebem o chá, em qualquer lugar do Brasil, eu não lembro mais o nome da pessoa. E daí ele estava sendo entrevistado. Por que você bebe ayahuasca? O sujeito estava entrevistando ele por que ele bebia ayahuasca. Daí ele respondeu assim, para conversar com Deus. Aí o cara falou assim, mas para conversar com Deus, a gente pode conversar lá no quarto, a gente pode fazer uma oração. Ele falou, é verdade, você tem razão. Só que tem um detalhe, para ele responder eu preciso da ayahuasca. Muito bom. Esse cara pegou ali, né? Gostei. Achei fantástica a conclusão dele, né? Bom, pessoal, então, o chá, né? O que ele tem de diferente? Então, vamos entender essa coisa de grau, né? O chá, quando ele tem um grau muito alto, a gente bebe pouco. Meio copinho, ok. Sessão inteira, praticamente. Quando ele baixa um pouquinho o grau, né? Então, assim, dentro de uma classificação que eu conheço, ele vai até 33. Então, ele vai baixando 30, 28 e tal. Aí depende do quê? Fazer uma pequena fervura, ferver um pouco mais, aí ele reduz, né? E ele vai chegar naquele grau que a gente quer. Então, o que aconteceu? Hoje era só beber um pouquinho mais. Então, se o meu normal é meio copinho, bebi um copinho inteiro. Tá? Tem chás que a gente percebe que ele é um chazinho mais leve, assim, aí de repente tem que beber 2 copinhos, entendeu? Então, é o grau do chá. Por isso que as pessoas classificam o chá por grau. Né? Então, lá o rapaz que faz, né, Lucas, ele fala grau 3, grau 5, grau 7, serimel, mel. Ele tem a graduação dele, o entendimento dele. Para nós, na minha leitura, são padrões de vibração. Então, quando chega no 33, é o padrão máximo, que eu conheço. Né?
Então é o chá de você beber meio copinho e ele aguentar a sessão inteira. Tá? Então esse é em termos de classificação que eu conheço. Então o que eu percebi foi que o chá está excelente, tá? Ele só está com um grau baixo, ferveu, ele chega lá. Mas ele tem uma coisa diferente, né? Como ele tem duas fontes, né? Veio um pouquinho lá do Lucas e veio um pouquinho do Ítalo, foi feita uma alquimia nesse chá. Né? Então ele tinha uma coisa muito interessante. Ele, assim, na hora que a gente precisava, ele jogava para cima. Naquela hora que você estava precisando, ele pum, jogava para cima. Né? Então é uma alquimia dentro do chá, que eu achei muito interessante. Então esse chá tem essas duas coisas para a gente estudar. Né? Essa coisa do grau, que é só ferver um pouquinho que ele chega lá, e essa coisa da alquimia, né? São duas mãos, vamos pensar assim, né? Essa mão do Lucas, né? Ele é bom no chá, ele trouxe esse chá 33 para nós, assim, né? Ele é mestre no chá. Né? E o Ítalo está adquirindo a sua mestria também. Né? E faz parte da história do Ítalo, do desenvolvimento dele. Até já falei isso para ele, não é novidade, tá? Que ele se torna um mestre, fazedor mesmo de chá, né? Sujeito do feitio mesmo. Caso ele queira, né? Porque isso não é obrigação dele, é se ele quiser, né? Se ele entender lá no coração dele que é a missão dele, que ele vai fazer isso. Mas uma outra coisa que eu observei é que esse chá teve um gostinho local, né? Da coisa do aqui e agora, do vai a ser, né? Então ele já não é mais um chá que veio de fora, ele já é um chá com a nossa energia, né? Essa é uma outra coisa muito legal também, que eles estão entendendo, pouco a pouco estão entendendo, e vão acabar desenvolvendo isso, que é o chá produzido por esse casal, né? Esse casal alquimista, que é um dos meus trabalhos nesse local. Então, nesse local, o meu trabalho é formar um casal alquimista. E, por isso que ele aguenta. Sabe aqueles 12 trabalhos de Hércules? Essa não é mais difícil, tá aqui. Não, mas olha, eu vou falar. O Ítalo, né, e Letícia, eles foram muito grandes no Egito. É difícil de lidar com eles, porque eles são muito grandes, assim, lá dentro deles. Aqui eles são Ítalo e Letícia, só. Essas duas pessoas que nós estamos vendo. Mas lá, eu tirei uma foto do lado deles, assim, lá no Egito. Uma estátua gigantesca, assim, né? Eles fizeram aqueles colossos de Rhodes, eles fizeram um monte de coisa lá no Egito, assim, grandiosa, gigantesca. Então eles têm uma realeza dentro deles. E quem tem realeza, né, precisa, de repente, fazer o quê, né? Precisa dar aquela baixadinha para poder escutar o outro, não é assim? E é difícil para a rainha fazer isso, é difícil para o rei fazer isso. Quem que é esse cara aí? Quem que é o Gilberto? Ele vem me ensinar. De onde ele está tirando essas coisas? Né? Ele acha que ele sabe alguma coisa, ele vem ensinar as coisas para mim. Eu sou, né, a rainha, eu sou o rei. Mas eles são mesmo. Eles são. No entanto, isso precisa ser transmutado dentro deles. Até, sempre eu estou dando essa dica para ela. Né, para ela e para o Ítalo também. Isso não é nada escondido, a gente conversa isso o tempo todo. Né? Então, eles têm uma capacidade absurda dentro deles. Eles podem tornar esse ser aqui, e vão tornar, pelo menos é o que eu entendo, né, numa potência nacional, mundial até, né, dessa questão do chá. Porque nós estamos até vendo essa questão de como que a gente consegue exportar o chá para outro país. Né? Diego e a Sandy estão em Portugal, a gente quer mandar chá para eles. Então já tem uma legislação que permite isso. A gente só precisa se adequar a essa legislação. Fez o chá aqui, CNPJ ok, registrado, embarca, vai lá, para Portugal. Então, aí ia ser como, né, um local onde será feito um chá de excelente qualidade por um casal alquimista, mandando para todo mundo. Tá? Isso é um futuro provável, se eles quiserem viver isso. Né? Uma possibilidade. Mas é um futuro muito bonito, pelo menos na minha leitura. Tá? Um futuro muito bonito. E para isso nós estamos aqui, preparando esse espaço também. Então esse espaço, né,
Ele é preparado. E como é que ele é preparado? Tudo que a gente faz aqui fica registrado nos átomos desse local. Os átomos são como arquivos. Você fala assim, Gilberto, então isso aí que é o corpo causal? É. Os átomos guardam as informações de forma atômica, né, lá dentro deles. E qualquer um que entrar aqui e beber o chá, não vai precisar do Gilberto aqui. Vai aprender. Os próprios átomos, que são os elementares da natureza, vão ensinar. Tá? Então é por isso que eu estou falando para vocês que o meu tempo aqui ele passa. Mas não o ensinamento. O ensinamento fica. Tá? E fica na presença dessas duas pessoas também, o Ítalo e a Letícia, que estão desenvolvendo um trabalho fantástico. Tá? O Ítalo tinha bastante dificuldade de vir aqui na frente falar. Veja como que já mudou isso. Ele vem aqui e fala agora. Então ele está trazendo o seu potencial. Isso é muito importante, que ele consiga perceber esse potencial do ser que ele é. Na sessão passada tem uma cena lindíssima, se vocês assistirem o vídeo vocês vão ver, né? O sol aparecendo aqui atrás. 3 raios, certinho. Um para mim, né? Um para o Ítalo e para a Letícia. Então assim, é muito legal essas percepções dessas coisas. Né? Então ele, né, o Ítalo, é claro que ele vai precisar produzir isso dentro dele. Ele tem essa capacidade desse ser solar, porque ele já se realizou no passado. Agora o que ele precisa? Recapitular. A Letícia também. Então, isso que não foi ensinado para vocês hoje é como vocês vão fazer a recapitulação. Tá? Tanto é que o dia de hoje, agora falando um pouquinho da minha experiência, né? O dia de hoje para mim foi muito especial, porque é uma conclusão. A segunda montanha. Tá? Então, por isso que eu falei que o chá tinha uma coisa especial, que na hora que precisou dele, ele jogou lá em cima. Né? Então é claro que eu precisei descer também, né? Precisei descer, foi buscar uma maga negra lá do Egito, né? Estava na vez de pegar ela, então pegamos hoje. Né? E também recebi uma dica durante a semana, né, igual a Letícia falou, ela fica sempre com a antena ligada, com o radar ligado. Quando alguém fala alguma coisa, né, ela presta atenção. Eu a mesma coisa. Então, um bom amigo me deu uma dica, né, e eu fui buscar. Só que essa coisa que eu fui buscar, ela estava tão escondida dentro de mim que eu precisei subir bem alto para poder enxergá-la, como uma montanha que a gente sobe mesmo para poder enxergar. E como que ela estava escondida? Aonde que ela se escondeu? Ela se escondeu dentro da espiritualidade. Nossa, foi o mesmo que eu passei. Então é por isso que o Mestre Samuel fala: no incenso da oração se esconde a delícia. E eu fui lá, no incenso da oração. E eu falei assim, tá aqui. Para que eu cheguei, né, que a gente sentou aqui, que a sessão começou, já veio de um canto esquerdo. Falou, ó, tá vendo aqui, ó? Aquela dica que o fulano te deu tá aqui. Hoje você pega. E beleza, ok. E foi fazendo o meu trabalho, porque era uma ordem de prioridade. Primeiro eu precisava pegar essa maga negra egípcia, né? E depois a gente ia buscar aquilo lá. E quando eu fui buscar isso, eu vi que eu participei da construção das castas lá na Índia. E isso é um horror. Porque só porque a pessoa nasce nessa casta, ela tem que ficar o resto da vida ali. A outra nasce nessa casta, ela tem que ficar o resto da vida ali. A outra nasce nessa aqui. E cada uma tem direitos e deveres. E ela não consegue sair disso. E eu percebi o horror que é isso. E isso veio da melhor das boas intenções da espiritualidade. Então, naquele momento, eu aqui, o Gilberto, né, lá, naquela vida passada, na minha melhor das boas intenções, não é assim o Mago Negro? Tem as melhores das boas intenções. Né? Participei do sistema de criação de castas. E olha o que aconteceu. Uma escravidão. Alguma coisa que segrega pessoas. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Pelo nascimento. Não é nem a cor da pele. Não é assim? Vamos falar de racismo. Então tem a cor da pele envolvida. Lá não. Uma pessoa pode nascer de qualquer cor. Não, mas ela nasceu nessa casta. Então ela não tem mais direito. Ela vai ser só isso aqui. Então aquilo doeu muito, sim.
Porque quando eu recebi essa dica, doeu. Assim, como que essa coisa está doendo dentro de mim? Aí eu fui buscar isso, tá? Então você vê como que funciona essa coisa, né? De a gente olhar para o passado para aprender o aqui e agora. Eu precisei ir, para poder achar essa coisa escondida na espiritualidade, eu precisei subir ao segundo céu. Então, primeiro, vamos lembrar, né? Ain, Ainshof, Ainshof Aur. Então, Ainshof Aur a gente acessou na sessão passada. Para encontrar esse elemento, Ainshof. Gente, é muito alto aquilo. Dentro dessa espiritualidade, né? Por isso que eu falo para vocês que a gente precisa estar atento com os elementos, até quando a gente entra nos corpos superiores. Por isso que a gente pediu lá para a Mãe Divina, elimine os 3 sofredores, mesmo que a gente está entrando aqui no espiritual, no íntimo, ainda assim eu posso estar contaminado de alguma forma. E eu estava. 3.200 anos atrás eu estava fazendo esse papel. Muito sério mesmo. E é claro que dentro do que eu consegui fazer aqui, eu queimei tudo aqui. Né? Me livrei disso. Então, essa é a seriedade desse trabalho. E quando eu precisei mergulhar, o chá, com essa alquimia que ele tem, ele pôde me levar lá. E quando eu precisei subir com essa alquimia, ele pôde me levar lá. Mesmo ele não estando no lugar 33, ele tinha um mistério. Que é o mistério das 2 mãos, de 2 mestres. Né? Muito legal isso aí. Né? Parabéns, então. Foi uma experiência muito boa. É um chá diferenciado. E o esforço dele valeu. Porque essa sessão é uma sessão diferenciada. Esse exercício, que você pode praticar quando vocês quiserem, está aberto, vai virar um PDF, vai lá pela internet. Né? Ele pode ser praticado várias e várias vezes para vocês irem percebendo isso. E daí, o mais interessante desse exercício é permanecer nas vibrações superiores. Lembrando daquilo que eu falei no começo da sessão. Se alguma coisa me traz para baixo, é o ego. Aí eu vou observar e eliminar. Observei, eliminei e voltei para as dimensões superiores. É aqui que eu quero ficar. Não quero ficar lá embaixo. Então a fala da Letícia é corretíssima. Não é adequado eu ficar falando de ego aqui, elemento denso o tempo todo. Porque eu estou alimentando. Eu fico na virtude. Mas se alguma coisa me tira da virtude, opa, é você. Agora eu peguei você, estudo, percebo de onde que está tirando energia, beleza? Entendi tudo direitinho? Entendi. Então agora a eliminação, né? Se for um elemental meu, purificação, se for um elemental do que não é a liberação, libertação dos elementais, e vai. Assim você vai construindo, né, essa parte, né, do que a gente chama de alma. Você vai fazendo. Você faz isso no plano físico, depois faz no plano vital, e nessa sequência, né, astral, mental, até chegar no causal. Quando eu chegar no causal, que são essas 5 serpentes de fogo, você precisa ter 51% dos egos eliminados. Tá? Que é a meta desse final de era. Né? E está em liquidação, tá? Porque sempre foi 100%. Sempre foi 100%, né? Sempre foi 100%. Né? Mas agora está em liquidação. Lembra daquelas palavras do Apocalipse, né? Que o tempo ia ser encurtado? Ia ser encurtado porque mesmo os bons poderiam se perder. Né? Então nós estamos vivendo o Apocalipse. E mesmo aqueles que são bons com ele mesmo, na sua busca, é legítima a sua busca. Mas mesmo esses podem se perder, porque o mundo está muito contaminado. Muito contaminado. Né? E mesmo aqueles que têm uma boa intenção, ele pode se perder. Então, por isso o tempo é encurtado. Como é que a gente encurta o tempo? Já falamos sobre isso. Misericórdia. Então, o que é o decreto do resgate? Misericórdia. Entendeu? O que é esse decreto que nós trouxemos hoje? Misericórdia. Morte e ressurreição. Misericórdia. Tá? O decreto da morte e ressurreição me deu uma iniciação, que eu fui recebido lá no Egito. Esse decreto de hoje me deu outro. Né? A Mãe Divina, ela me conduziu, é claro que depois que eu prestei um serviço para ela, né? Fui lá buscar aquela vaga negra que estava precisando, né? Tudo bem, minha função, me comprometi a isso, né? A gente se compromete com essas coisas dentro, lá no nosso interior, então você vai e faz, né? E se a Mãe Divina fala, olha,
tantos dias de jejum para você dar conta disso aí. Tantos dias de jejum, não discute. Vai lá, faz. É isso aí. Faz, está feito. Beleza, então, no momento que todo esse cenário se concluiu, então daí ela pôde me ascensionar. Ascensionar, subir. Né? Aí quando eu chego nessa segunda, no chamado segundo céu, ou Ein Sof Aur, quando eu chego no Ein Sof Aur, eu sou recebido pelo iniciador, né? Sanat Kumara. Então Sanat Kumara é que faz a nossa iniciação. Bom, aí Sanat Kumara, carimbo, tum. Ele tem um chamego lá, né? Tem uma assinatura lá e carimbou. Finalmente, até estava brincando com o Fábio, estou de volta, né? Recebi o Trismegisto de volta. Né? Então agora sim, né? No dia de hoje, esse título já é meu novamente. Tá? Até esse momento não, agora sim. Tá? E já, por conta de que meus trabalhos, né, foram considerados dignos diante de Deus. Todos esses trabalhos foram considerados dignos diante de Deus. E nesse momento, então, Sanat Kumara marcou uma audiência com o Pai de todos. Né? Então já está marcada essa audiência para a próxima sessão. Por isso que eu falei para vocês no começo do ano, eu vou ao meu Pai. Então quem quiser vir comigo na próxima sessão, já está combinado. Tá? Então tá lá, a portona. 16, 14 horas. A portona lá do Absoluto aberta, né? E então já está tudo certo, porque tem agenda no mundo superior, tá? É igual quando vocês entram em contato comigo lá, Gilberto, tem um horário aí para mim, né? Nós vamos ver a agenda. Lá nos mundos superiores também tem agenda, então já está tudo certo. Né? Vou ser recebido lá no Monte Olimpo, na próxima sessão. Né? Quem que é o Pai de todos? Zeus, né? Que é o Senhor desse universo, né? E é nessas dimensões superiores, não aqui, porque meu pai físico já é falecido, mas nas dimensões superiores, ele que é o meu pai. Tá? Então por isso que eu falei para vocês, eu vou ao meu pai. Né? Então, vou mesmo. Né? A porta está aberta. São 15 dias agora, né, para a gente preparar a próxima sessão, que não tem segredo, não é mesmo? Templo de alma, não é? Então, já está pronto, na verdade, né? É só atravessar a porta. Então, todos vocês já estão convidados, né, para a próxima sessão, que vai ser a sessão Templo de Alma, em que vocês vão poder escrever as cartinhas, lembra, né? Nós temos os 3 mestres lá que a gente escreve as cartinhas, e a gente vai poder fazer o pedido de uma cura. Né? Pode ser cura psicológica, pode ser cura física, o que vocês entenderem que é importante de ser curado dentro de vocês. Lembrando daquela dica que eu dou sempre de buscar o mundo das causas, né, para que seja eliminado até lá nas causas. Então, vocês já estão convidados. Aí, depois que a gente faz a cartinha, a gente queima ali na fogueira. Vamos ver, eu e tu faz a fogueirinha ali, a gente queima, passa um incenso, né? E queima a cartinha assim que a gente conversa, né, com essas hierarquias superiores por meio da carta. Então, um pouquinho assim da minha experiência para vocês, eu quero agradecer de coração, porque essas coisas não se realizam sozinho, né? Se realiza dentro de uma fraternidade. Então, dentro dessa fraternidade que nós formamos aqui, inclusive a gente bateu o recorde, tá? Ficamos mais de 60 minutos numa altíssima frequência. Foi bem legal, assim, uma frequência muito boa mesmo. Ela oscilou um pouco para cima, um pouco para baixo por causa do grau do chá, mas a gente conseguiu manter ela lá. Tá? Então nós estamos dentro dos nossos parâmetros aí de segurança das sessões. Tá? E isso, pessoal, é a realização que vocês podem fazer aí dentro de vocês também. Inclusive, a Lê trouxe uma coisa muito legal, né? Para que eu chegasse ao Inshof, né? Ao Inshof e ao Ain, eu fui testado pelas 3 Marias, né? A Maria Mãe de Jesus, a Maria Madalena e a Maria Mãe do João Batista, Maria Isabel, né? Essas 3 Marias vieram me testar. E elas falaram assim para mim: como você sabe o que é a verdade? É uma ótima pergunta. O que é a verdade? Como eu sei que é a verdade? Como eu sei que o que eu as ensinei é a verdade? Como? Não, ótima pergunta. Elas me colocaram uma sinuca de bico.
Não é assim? Quero ver você sair desse círculo de bico. Aí eu falei para elas, porque eu sou a verdade. Estudei elas. Ok. Então, a verdade que existe em mim, eu exteriorizei. Porque a segunda pergunta delas foi o seguinte: como que você vai propor isso para as pessoas? Como é que eles vão saber que isso é a verdade? Daí eu falei para elas: testando. Se lá dentro daquelas pessoas que estão recebendo essas palavras, aquilo se encaixar e ela sentir no íntimo dela que aquilo é verdade para ela, o que aconteceu? Ela se tornou verdade. Olha como é que são os testes nessas dimensões superiores. Eles pegam pesado, né? Não é fácil não. Tanto é que quando a gente chegou no guardião do íntimo ali, nossa, foram N recomendações. Eu fiquei esperando ali, escutando. Olha, você sabe isso, você sabe aquilo, você sabe... Eu falei, sei, concordo, de acordo, tá? Todos aqueles esclarecimentos do que eu estava fazendo, da elevação espiritual que nós estávamos fazendo aqui. Uma das coisas que foi me falado pelo guardião, eu falei, olha, tá tudo bem você ensinar isso para eles, só que assim, eles precisam realizar isso dentro deles. Você tem consciência? Eu tenho consciência. Então, por isso que as sessões são chamadas instrutivas. Não é assim? Porque o máximo que eu posso fazer por vocês é instruí-los. Não tenho nenhum direito, e nenhum mestre tem, de entrar aí dentro e mexer alguma coisa dentro de vocês. Não é certo, não é legítimo isso. Mas instruí-los eu posso. Como? Pela verdade que eu sou. Eu vivi, percebi, vivi de novo, percebi, interagi e tal, alinhei, opa, esse aqui é, eu sinto que é. Meu íntimo está dizendo que é, aí eu posso ensinar. Tá? Então esse exercício que está aqui, que nós fizemos, é um exercício que vem lá do meu próprio íntimo para vocês. Para que vocês experimentem isso. Vivam isso. Tá? E como é que vocês vão fazer isso se realizar dentro de vocês? Aí é só seguir os 3 fatores. Morte em si mesmo, porque enquanto tiver vampiro dentro da gente, enquanto tiver esses elementos que tiram energia, não dá. Eles ficam tirando energia, então fica o tempo todo vampirizando. O nascer em si mesmo, que daí é a transmutação das energias, tá? E o sacrifício pela humanidade, que é ensinar os outros. Conforme você vai se desenvolvendo, no seu nível, no seu grau, você vai ensinando para os outros. Você traz uma informação para alguém no seu trabalho, você traz alguma informação para alguém dos seus amigos, sei lá, vem aqui na frente, pega um microfone, e fala com o pessoal, ensina, escreve livros, cada um no seu nível, porque tem pessoas que têm outros dons, tem pessoas que têm dons artísticos, tem pessoas que têm dons assim, visuais, eu atendo, por exemplo, uma artista. É impressionante o que ela faz na arte dela. É incrível, as construções dela, os quadros enormes assim, e ninguém entende o que ela está fazendo. Porque a gente olha aquilo, é um negócio incrível, assim, chocante, você não consegue entender direito. Inclusive, ela me falou assim que as obras dela de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ela vende tudo. E as novas ela não vende nenhuma. Daí ela falou, mas por que isso acontece? Eu falei, porque você é uma visionária, você está vendo o futuro. A sua obra está 20 anos na frente, quer dizer, as pessoas só vão entender daqui 20 anos. Então é mais ou menos isso também que a gente ensina para vocês. Nós também somos visionários. Essa obra que nós estamos realizando aqui, ela vai se ajustando, que vai se instalando no planeta. Pouco a pouco. É um novo modo de pensar. É um pensamento totalmente diferente. O que a sociedade prega para nós? Que a gente precisa valorizar o ego. E daí vem um sujeito e fala o contrário, Olha, você é o cara que está falando o contrário. Então, de fato, isso é uma coisa que realmente pega. Como que você vai contra a ordem estabelecida? Mas é assim que funciona. Se você quer esse caminho, você vai, então, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz
Jesus fala isso, né? E vai seguir o seu íntimo, o seu Cristo. Né? Porque da mesma forma como existe um Jesus Cristo histórico, existe um íntimo dentro de nós, que é um Jesus Cristo dentro de nós mesmo, que é o nosso próprio íntimo. E esse é o verdadeiro mestre. Às vezes vocês buscam referência em mim. Ok, eu posso dar uma instrução, está tudo bem. Mas o verdadeiro mestre é interno, sempre, tá? Dentro de você. Para que você encontre ali dentro, aí, ok, está tudo certo. Pessoal, então, um pouquinho dessa experiência de hoje, um agradecimento assim eterno por vocês terem participado dessa festa, né? E já fica aí o convite da próxima sessão, né? Que é a sessão do Templo de Aula, que vai ser a coroação de tudo isso aqui, né? O ano inteiro, teve algumas pessoas que vieram em todas as sessões, conseguiram manter, né, todas as sessões. Então tem aí uma quantidade grande, né, de trabalhos internos. Então a sessão do Templo de Aula é a nossa coroação. Daí depois, para quem vai participar do jejum, a gente se vê no jejum. Valeu, pessoal. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou não, mas acho que já está na hora do lanchinho, né? Vou responder rapidinho, tá? Daí a gente vai pro lanchinho. Eu tive uma experiência hoje que foi o seguinte, a minha dúvida vai ser sobre os traidores, né? Os três. Teve um momento que eu fui acessar meu pai interno e aí eu estava lá e eu fui sentindo a frequência, mas aí eu vi que não era, e era o da má vontade, o demônio da vontade. Ele estava tentando me ludibriar para que eu entrasse na frequência dele, na energia dele, e ele me roubasse a energia, né? Aí eu vi que não era, né? Tipo assim, até abri o olho assim e falei, não, isso aí tá estranho. Beleza. Aí, depois que me conectei a isso, que eu identifiquei ele, né? Aí eu consegui acessar acho que seria o meu Cristo íntimo mesmo, né? Foi bem bonito, assim, foi uma experiência mais significativa, assim. Eu nunca tinha tido só lampejo, mas essa foi bem, assim, uma energia muito forte. E aí eu abro o questionamento, qual que seria a virtude correspondente a esses demônios? Porque ali o da má vontade, eu só consegui acessar o meu Cristo interno depois que eu reconheci ele mesmo. Né? O da má vontade seria isso, a má vontade contra o meu Cristo interno, e é por isso que eu consegui acessar o Cristo. E qual que seriam as virtudes correspondentes aos outros demônios também? Desejo É só inverter, né? Então, o demônio, né, é Deus ao inverso. Então, o da má vontade, você vai ter o quê? A boa vontade. Né? Então, a vontade do Cristo. Uma mente suja, né, é o demônio da mente. Uma mente limpa, uma mente solar, é a mente do Cristo. Né? Um corpo astral totalmente cheio de desejos, né, e busca, né, por coisas do mundo, seja sexuais ou financeiras ou qualquer coisa do tipo, né, é um corpo astral sujo. É um corpo chamado corpo astral lunar. Quando você limpa ele, ou seja, tira o demônio do desejo lá dentro, ele fica um corpo astral solar. Então ele é um veículo apropriado para o íntimo atuar. Então, os corpos, eles precisam ser solarizados, porque o íntimo não dá para servir a dois senhores. Já escutaram isso, né? Então, o nosso corpo físico não tem como ele servir a dois senhores. Ou ele serve o ego ou serve o íntimo. Tá? Não dá. E o nosso corpo astral? Mesma coisa. E o nosso corpo mental? Mesma coisa. E assim vai. Todos os corpos. Quando todos os corpos estiverem perfeitamente alinhados e governados, essa é uma palavra muito interessante. Porque vamos observar lá no exercício, nós temos ali o último, que é Keter. E ele fala sobre a coroa. Bom, o rei tem a coroa. Então o rei governa. Não é assim? Então, quando eu tenho o governo completo de todas as minhas estruturas, emocional, mental, física, enfim, todas, quando eu tenho toda a plenitude do ser que eu sou, então eu estou com o meu pai. Entendeu? Então, isso vale para todos os corpos. E como que a gente chega até o Keter? Como é que a gente chega até o Binah? Né? Como é que a gente chega até o Shokimah?
são as estruturas superiores. Nessa sessão de hoje foi dada a dica. Como? Vocês viram que tem uma hierarquia, assim? Para a gente subir ao Binah, Shokimah e Keter, precisou chegar aonde? A dimensão do íntimo. Por isso, íntimo igual Cristo. Por isso só se vai ao Pai pelo Filho. Entendeu? Fica claro. Né? Só consigo chegar a Keter, né? Eu só consigo chegar ao Pai se eu passar pelo Filho, que é o íntimo, que é o Cristo. Então, quando eu reconheço essa potência dentro de mim, né, e faço com que ela se desenvolva, eu me torno o próprio íntimo e o íntimo se torna eu mesmo. Não, eu mesmo. Né? Tá ali. Fica instalado. Então, o íntimo, aquela pessoa deixa de ser pessoa, porque no processo a personalidade vai sendo desintegrada. Né? E daí fica apenas a essência, o íntimo. Esse íntimo que nós somos, aí ele consegue subir a essas dimensões superiores. E ele consegue, então, interagir com essas camadas mais elevadas do universo. Para o ego, não. O ego é um cascão, ele precisa ficar aqui. O ego, ele vai ser o treinador. Tá? Então, quem são os 7 que a gente enfrentou na sessão passada e quem são os 3 que nós enfrentamos agora? Tá? São os 10 filtros que nós temos para encarnar os 10 sefirotes. Fácil de entender, né? Isso está escrito numa tábua chamada Tábua de Nemer, que eu fiz a decodificação dela já. Então, de um lado assim, tem o faraó, né, a esposa dele, que tem 4 estandartes representando os 4 corpos inferiores. E atrás do faraó tem uma flor muito bonita assim, né, que representa as virtudes daquele faraó, daquele iniciado, por ele ter conquistado isso. E ele está todo vestido, está todo trajado adequadamente, ou seja, o que é isso? São as roupas superiores. E do lado direito, assim, tem 10 homens decapitados. O que significa esses 10 homens decapitados? Os 7 pecados capitais, mais os 3 traidores de Cristo. Acima tem uma barca, né, com a barca representando o corpo físico, com 6 homens em cima da barca. Né? E a cabeça da barca ali, a carranca ali, é um pássaro, representando o Horus. Horus igual Cristo, igual íntimo. Tá? Mesma coisa, palavra diferente para a mesma coisa. Então, quando o corpo físico, que é a barca, e todos os 7 corpos estiverem sendo guiados pelo íntimo, que é a carranca da barca, os 10 são decapitados, então tem-se o faraó, né, plenamente iluminado, plenamente ascensionado. Entendeu? É a Tábua de Nemer, conhecimento de 5.000 anos atrás. Fantástico. E no verso da Tábua de Nemer tem duas, como se fossem 2 cobras assim, né, que se entrelaçam, igualzinho ao condutor de Mercúrio. É bem bonito mesmo. Então ali também está a representação da transmutação. Então, numa única tábua, ela é grandona assim. Eu vi a original lá no Egito. Até tirei uma fotinha do lado dela. Magnífico. Conseguiu colocar na pedra, né, numa única pedra, frente e verso, todo o processo de ascensão. Então, quem fez ali é um gênio mesmo. Né? Conseguiu deixar o conhecimento expresso em pedra. Claro que precisa de uma interpretação. Mas quando a gente chega nesses níveis dentro de nós, a gente consegue interpretar. Por quê? Porque daí nós temos a inteligência. Tá vendo, né? Nós temos a sabedoria. Né? Que é de quem? Do íntimo. Nós podemos escutar, por exemplo, a natureza. Igual aquele dia, né, que o passarinho chegou aqui e começou a mandar uma mensagem. Eu me concentrei e escutei o que ele estava falando. Eu pude escutá-lo. Mas não é que o Gilberto é especial, não. O Gilberto não tem nada especial, mas o íntimo que eu sou é capaz de escutar. Então essa percepção é muito legal, de nós
percebemos que nós, ao mesmo tempo, somos humanos e viemos ter uma experiência humana, né? Nós temos as dificuldades humanas e, ao mesmo tempo, nós somos divinos e podemos encarnar essa potência dentro de nós. Então, espero ter respondido. Gilberto, não é pergunta não, só quero falar uma coisa. Na sessão passada, na sessão das virtudes, quando ele falou da má vontade, me lembrei disso. Na sessão das virtudes, né? Eu recebi essa informação e ficou reverberando assim a semana toda. A paz na terra é para os homens de boa vontade. Né? Então, eu acho que é isso. A pessoa quer paz para os homens de boa vontade. Pois é, então isso significa que enquanto o Caifás estiver fazendo a festa, só tem o quê? Má vontade. Tá? Então, nosso papel, né, isso começou comigo, já falei isso várias vezes para vocês, está começando comigo, mas vai se estender para vocês. Vocês vão pegar o jeitinho, acaba pegando, vocês vão ver. Né? Vocês vai conversando ali, vai interagindo, vai trocando uma ideia e já acaba pegando o jeito. Quando vocês pegarem o jeito dessa percepção nova do mundo, aí vocês não querem mais largar isso. Porque se torna tão palpável as coisas, perceptível. Né? Você consegue quase que apalpar essas realidades superiores. Né? E então fica muito claro assim, essas coisas. E daí você passa a viver a sua verdade e essa verdade vai se instalando dentro de você. No momento que você consegue viver a sua verdade, essas percepções são tão claras, tão nítidas, acontece praticamente todos os dias, de várias formas diferentes. Aí você começa a exteriorizar isso. Fala, peraí, mas eu estou vivendo tudo isso dentro de mim, então eu preciso exteriorizar. Aí as pessoas que te escutarem falam, peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Vamos ver se encaixa dentro de mim. Então é assim que nós vamos construindo. Tá? Essa nova percepção, esse novo código de conduta. Que é isso que nós precisamos fazer para auxiliar a humanidade. A humanidade, o que aconteceu? Se desviou, né? Então tem um caminho assim, se desviou. Então, de vez em quando, vem mestres para ajudar a gente. Ó, volta para cá, volta aqui. O rumo é esse aqui. Ó. Vamos por aqui? Mas assim, não é uma obrigação, é um convite. Todos vocês estão sendo convidados a viver essa experiência, mas vocês só vão viver se caso vocês quiserem. Certo? Gente, muito obrigado por me escutar. Vou participar depois que você também. Valeu.